Oi, hoje eu vou contar a história de Gravity Falls. Tudo começa com dois irmãos gêmeos, Stan e Stanley. Stan era uma criança muito inteligente que tinha 6 dedos. Já Stanley era um idiota sem noção e nada inteligente, mas apesar das diferenças, eram muito amigos. Tinha o grande sonho de viajar pelo mar atrás de tesouros, mas um dia Stan recebeu a oportunidade de ir para a faculdade dos sonhos dele, mas Stan não gostou, porque os dois iriam se separar, mas sem querer Stanley quebra a invenção do seu irmão e os dois se separam. Stan, por não ter entrado na faculdade, esforçou muito mais e ganhou muito dinheiro e se mudou para Gravity Falls. Porque descobriu que lá tinha muitas coisas estranhas e ele sempre gostou disso. Então agora ele estava praticamente no paraíso. Ele se mudou para uma cabana no meio da floresta. Ele estava indo atrás das estranhezas de Gravity Falls, enquanto anotava tudo nos seus 3 diários. Mas um dia achou o local da colisão ômega e descobriu que existem alienígenas. Existiam, pelo menos, e uma nave estava embaixo de Gravity Falls esse tempo todo. Depois, em uma caverna, ele viu desenhos de um triângulo com um único olho no meio. Ele não estava mais para uma pirâmide. Ele era muito estranho, tinha braços, pernas e até mesmo uma gravata. Contra todos os avisos que tinha lá, ele invocou o triângulo que se chamava Bill Cipher, que virou o mentor de Stan. E ele fez um acordo que Bill poderia entrar na mente dele sempre que ele quisesse. Bill falou que tinha uma dimensão da estranheza e tinha um vazamento que era em Gravity Falls. E mais tarde vamos descobrir que isso não era verdade. E os monstros... E ele poderia provar a teoria da sua grande teoria da esquisitice e ficar muito conhecido, que ele queria, mesmo já sendo muito conhecido, pois ganhou muito dinheiro. Aí o cachorro parou de latir. Tá. Ou se não é um, é outro. Cara, hoje não é o dia certo, mas eu vou continuar aqui porque sim. Ele poderia fazer ele mostrou um portal que ele poderia provar sua grande teoria da esquisitice. Então Stan chamou um amigo, o McGurdicat. Fiddleford McGurdicat. Um amigo muito bom em construir coisas, invenções. Então pegaram os materiais no local da colisão ômega e construíram. Mas uma coisa deu errado, porque a cabeça de Fiddleford foi sugada. Ele voltou e falou: quando Gravity Falls estiver em pó, tome cuidado com a fera de um olho só. Depois de um tempo, eles pararam de ser amigos e não se falaram mais, por causa do grande acidente e porque o Fiddleford saiu completamente traumatizado e formou uma organização chamada O Olho Cego para apagar as memórias de quem viu as estranhezas e queriam se esquecer. Então ele usou em si mesmo e virou um louco. Então, depois de um tempo, Stan descobriu que foi enganado. O portal era só para Bill ir na Terra e fazer o Estranhagedon e destruir tudo. E destruir todo o universo, tomando para ele. Mas ele não conseguiu. Stan estava paranoico, porque toda vez que fechasse o olho, o Bill poderia entrar na mente dele. Ele fez soluções temporárias que não funcionavam. Então, às vezes, ele abriu o olho e estava com todo o corpo dormente. Então, ele sabia
que as descobertas dos diários caíssem nas mãos erradas, o mundo poderia ser destruído. Então escondeu o primeiro diário e o segundo, mas ele não sabia onde esconder o primeiro. Agora, cortando tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu contei estava acontecendo uma outra coisa, mas dessa vez com o Stanley. Ele vendeu muitos produtos falsos, fez muitas identidades falsas, enganou muitas pessoas e foi expulso de muitos países e até mesmo países. Então, agora vamos voltar da onde a gente estava. O Stan não sabia onde esconder o primeiro diário, então deu pro Stanley proteger. E brigaram, porque o Stanley ficou muito irritado porque o Stan falou pra ele. Porque depois de tantos anos, quando eles se reviram, a primeira coisa que o Stan falou foi pra eles se separarem. Então, nessa briga, Stanley acabou acionando o portal. Então, o seu irmão foi sugado. Então, depois de um tempo... Pera, deixa eu respirar um pouco. Tá, Stanley quer... E depois disso, Stan tá se dedicando ao máximo para para abrir o portal e resgatar seu irmão. Mas quando ele chegou em Gravity Falls, estava sendo confundido por seu irmão, pois eram gêmeos. E por isso roubou o nome do seu irmão e transformou a cabana do Stan na Cabana do Mistério, uma loja com atrações falsas para enganar turistas e ganhar dinheiro, obviamente. Então, depois de muito tempo, Dipper e Mabel vão passar o verão na casa do seu tio-vô Stan. No seu tio-vô Stanley, que eles a chamavam de Stan. Então, Dipper acha o terceiro diário e se interessou muito sobre os mistérios de Gravity Falls e queria muito descobrir tudo sobre aquela cidade e ainda mais quem escreveu os diários. Ele não sabia que existiam outros 2 diários, e o segundo estava com um pequenino e fofinho, mas nada agradável Gideão, o inimigo de Stanley. Ele queria a Cabana do Mistério, porque ele sabia que o primeiro diário estava enterrado em algum lugar, que no caso era o laboratório do Stan, que ficava debaixo da Cabana do Mistério. Da cabana que agora é a Cabana do Mistério. Então, Gideão precisava da escritura. Então, ele invocou o Bill para entrar na mente de Stanley e descobrir a senha do cofre que estava a escritura. Mas Bill é derrotado por Dipper, Mabel e Susan. Sus, uma das pessoas que trabalhavam na Cabana do Mistério. Mas eles só venceram porque estavam dentro de uma mente. E dentro de uma mente dá pra fazer tudo, obviamente. É só imaginar. Tá, onde? Então, o Gideão invade a cabana, destrói o cofre e pega a escritura. E só uma coisa, uma opinião, eu sempre fico me perguntando, por que ele teve que invocar o Bill? Isso foi literalmente uma desculpa para eles enfiarem o Bill naquilo. Mas foi muito da hora, os episódios são muito legais. Tá, então Dipper e Mabel tentam impedir o Gideão, e Dipper entra na cabeça do robô do Gideão e soca a cara dele. Ah, uma curiosidade, o robô foi construído pelo velho McGurdigan, que nós sabemos que era o Fiddly Ford, antes de ter a sua memória apagada por si mesmo. Então, Stanley pega o segundo diário e descobre que Dipper estava com o terceiro e pega emprestado. Depois de um tempo, ele consegue finalmente abrir o portal. Stan sai e continua seus experimentos e Dipper se torna amigo dele. E Stan acha uma fenda
que se ela não for contida, o Bill poderá vir e fazer o Estranhagedon, e o globo de neve que a Fenda tinha rachado. Então, ele e Dipper vão no local da colisão Ômega para consertar o globo de neve. E Stan fala que Dipper poderia ficar em Gravity Falls e ser o seu aprendiz. E Dipper obviamente concorda, mas Mabel acaba ouvindo pelos walkie-talkies que os dois iriam conversar. Os dois estavam conversando. E Mabel pega a mochila e corre para a floresta. E Dipper pega a mochila e vai falar com Stan, mas eles tinham trocado as mochilas. E a Fenda estava na mochila do Dipper. E Bill engana a Mabel, destrói a Fenda e o Estranhagedon começa. Stan é transformado em ouro, mas algo não deixava o Bill sair da cidade e por isso destransformou o Stan e tentou convencer o Stan a fechar um acordo pro Bill entrar na mente dele e descobrir como sair de Gravity Falls. Mas lógico, o Stan não aceitou, até que Bill capturou o Dipper e Mabel. Mas então o Stan também foi preso, mas ele não estava sozinho. Ele estava preso com o Stan. Os dois trocam de roupas e ficam idênticos, pois eles eram irmãos gêmeos. E Stanley fecha o acordo com Bill e entra na mente dele. O Stan apaga a memória dele e Bill morre. Depois de um tempo, Stanley recupera a memória e Stan e Stanley fizeram as pazes e saíram pelo mundo, porque Stan descobriu mais que existisse pelo mundo. E os dois vão pro mar e completam o seu sonho de infância. Como vocês podem ver, minha dicção não me ajudou nada. É uma palavra tão simples. Deixa isso pra lá. E Dipper e Mabel voltam pra casa. Tá, eu queria falar que teve muita coisa legal que eu não falei. Já pelo fato de que isso é um resumo. Mas se você tiver um tempo livre, eu recomendo bastante esse desenho. Ele não é longo, tem apenas 2 temporadas e cada uma tem... Quer dizer, a primeira tem 21 episódios e a segunda tem 22. Então, não, a primeira tem 20 e a segunda tem 22. Não, 21. Então dá só 41 episódios, rapidinho de assistir. E eu queria muito que esse desenho tivesse mais episódios. Mas para compensar, tem um livro sensacional que eu recomendo muito também. Então, isso é tudo. E fui!